primeiro ano de pandemia, eu estava em uma reunião que reúne pastores de vários lugares do mundo. Encontro que os irmãos chamam de AFI, AFI, Apostolic Fellowship International. É um encontro de ministérios que eles consideram como ministérios apostólicos. Os irmãos consideram, invitam, é gente de Índia, Inglaterra, França, Tailândia, África, vários lugares da África, Estados Unidos, América, todo lugar, e da América do Sul também, em vários lugares da América do Sul. E todos os anos este encontro é presencial. Este ano, por exemplo, foi em Portugal. E se elige um país e aí se reúnem neste país. Pero em princípio da pandemia foi por internet, por Zoom. Uma das coisas planteadas nesta reunião que se habla há muito tempo sobre a importância do ministério plural. Por quê? Porque muitas congregações, com a morte del pastor com Covid, quedou sem pastor, como oveja sem pastor. E algumas, incluso, cerraram as congregações, porque não tinha pastor. E aí revela outro problema, pois não havia a próxima geração de pastores. Então, não havia pluralidade e tampouco havia, vou tentar uma palavra aqui, regeneracional, gerações posteriores, uma próxima geração. Um ministério generacional. Existe um câmbio de geração. Mas não havia ministério generacional, ou seja, os pastores mais antigos não miravam que poderia ter pastores mais jovens com ele. Porque se passa, por exemplo, de um pastor mais viejito morrer, com Covid ou outra coisa qualquer, quem assume? Então, não era somente um tema de pluralidade, era também um tema de generacionalidade. Tendria que ter novos pastores. Aí foi nosso encontro aí. Batemos isso. Mas eu estava vivendo no princípio da pandemia em Curitiba. Vivi 7 anos em Curitiba. E no ano 2021, em meio da pandemia, Deus nos falou de várias maneiras para volver a Rio de Janeiro. E volvemos, depois de 7 anos em Curitiba, lejos da igreja que nos enviou, que cooperei em sua plantação, lejos de los hijos, de los netos. Essa é a pior coisa que pode passar. Insuportável é estar lejos de los netos, David. Agora tu podes dizer. Então, lejos de los netos, mas aí chegou a hora de volver a estar com a igreja, a estar com os filhos, e estar com os netos. Mas eu estava com uma carga em meu coração naquele tempo. Quero tentar falar rápido sobre isso. Em 2010, eu vim a Santiago e também fomos a Concepción. Como agora, vinimos a Santiago e fomos jueves a Concepción. Vamos visitar Cristian Romo. Esta era a nossa missão em julho. Ver a Cristian em julho. E estávamos reunidos aí de um outro grupo que possui uma comunhão de ministério. Cristian hace parte, como Cristian hace parte. Decimos, como está Cristian de saúde? Neste momento estava muito enfermo. E pensamos, necessitamos visitar a Cristian. Então, vinimos em julho por outras questões em Cabo Frio, que só há gente boa allá, há outra classe de gente. Incluso, eu fui tentado a dizer que a irmã que foi presa era muito boa, gente muito boa, boa onda. Gente boa.
É um chiste interno, irmão. É um chiste interno. E aí, quando em 2010 fomos a Concepción, por outra razão fomos. Não sei se vocês se acordam que Chile sofreu um terremoto em Constituição este ano. Se acordam? Eu estava nos Estados Unidos, minha hija me chamou muito tempranito para falar, papá, passou um grande terremoto em Chile. E tu sabe como estão os terremotos? Eu nem sequer sabia que havia passado um terremoto, mas me inteirei imediatamente. E voltando ao Brasil, pensamos em reunir alguma plata, reunir os pastores allá de nosso vínculo, para ser uma ofrenda e também ver a situação da igreja, em Concepción principalmente, onde teníamos vínculo. E aí fomos a Dichato, Talcahuano, incluso nós outros aqui foi Javier, e quem Javier mais? Navarro, eu sei que foi Rafael, Felipe, eu me acordo de ti, de Felipe, Rafael Flores. É mais novo, pero Fonseca vino. Eu estava com Fonseca, meu querido Fonseca. E naquele tempo foi muito interessante. Visitando Concepción, eu vi que ele temblou, ele passou e destruiu um condomínio de 2 prédios, essa palavra existe, 2 edifícios. E dentro do mesmo condomínio, eram 2 edifícios. Um caiu e outro se quedou de pé. E eu perguntei a Cristian, como é possível? Um caiu e o outro está de pé. É o mesmo condomínio. Ele disse, Franco, muito provavelmente o tema está na construção. As autoridades seguro que vão investigar, porque se um caiu, o lado está de pé, algo passa com a construção. E eu me acordei de Jesus falando das 2 casas. A que foi construída sobre a roca e a que estava sobre lá, e as 2 foram provadas. Uma caiu e outra se quedou de pé. E isso gerou meu coração. Fomos a Talcahuano, de Chato, nos volvemos, eu não conseguia parar de pensar, só pensava, eu necessitei. Sim, e nesta ocasião, Javier vai se acordar, espero, né, porque não está se acordando muito de nada. Hay que dar trombeta para ele, Samuel, para ver se desperta. E que passa? Estávamos aí visitando a congregação e os irmãos estavam em uma assembleia general disciplinando 2 homens, 2 irmãos. E durante a confusão do terremoto se involucraram com a gente da calle para saquear. Havia 2 irmãos saqueando. O que estavam saqueando? Comida? Não. Estava televisão, aire condicionado. Qualquer coisa. Não havia, pero eles estavam aí saqueando. E claro, a igreja, quando supe, os irmãos repreenderam, trataram e repreenderam incluso publicamente. E nós estávamos aí também, nesta repreensão. Depois, Christian pediu que eu falasse com a igreja em Concepción e eu falei sobre Mateus 7, quero abrir contigo. A Mateus, antes de ler o texto final da enseñanza de Cristo, quero te chamar a atenção para o seguinte. O próprio Cristo disse que para ser discípulo necessitamos predicar para ganhar, bautizar para incluir a pessoa, a família, ensinar a guardar todas as coisas que los tenho ordenado. Como se hace discípulo? Predicando. Se não predica, não ganha. Porque predicar é uma coisa, ensinar é outra coisa. Tu
predica as verdades, ensina mandamentos. Predica, bautiza, ensina e depois envia. Esta missão não cambia. Deus não possui um plano B. Este é o plano de Jesus em todo o tempo, mesmo com pós-modernidade, com Covid, com ideologia de gênero, com tudo, nunca cambia. Com internet, WhatsApp, TikTok, Instagram, nada. Não cambia. A hora não cambia nunca. O plano é o mesmo. Amém? Não cambia nunca. Insisto, porque vários irmãos se olvidam, parece que não possuem uma gana de crescer, vários, e tampouco uma gana de ganhar gente e formar pessoas. Então, a maioria da igreja não deseja crescer e multiplicar. Não deseja. Está involucrado com tantas coisas que não deseja. Eu não sei como tu pensas, mas eu penso sempre que quando cerrarmos os olhos aqui, vamos ver Jesus. E vamos prestar conta a Ele de toda a vida. De nossos talentos naturais, nossos dones espirituais. Ele vai perguntar e nós vamos responder. E, aunque esteja desanimado, chorando, como Samuel disse, este hecho não cambia. E outra coisa que não cambia é que sem a doutrina não há como ser discípulo. No final, Jesus disse, vá, haga discípulo, bautizando em nome do Padre, Filho e Espírito Santo, e ensinando a praticar, a guardar todas as coisas. Por alguns anos, nós falávamos pouco sobre a doutrina de Jesus. Quando me converti, a doutrina de Jesus em nossa cabeça era roupa, era como se veste o homem, como se veste a mulher, se viste a mulher. Isso era culto de doutrina. E falávamos de costumes, de usos. Mas Deus, com o passar dos anos, nos revelou que o Sermão do Monte está aí com a doutrina de Jesus. Se tu tem dúvida, basta ir ao capítulo 7, o último versículo do Sermão do Monte, que diz, versículo 28, quando terminou Jesus estas palavras, a gente estava admirada de sua doutrina. Então, por anos também escutamos, Samuel vai se acordar, e Michan dizendo que 80% da doutrina de Jesus estava aqui dentro. Porque queríamos saber onde está a doutrina de Jesus. Eu me acordo de Michan dizendo, a grande parte está no Sermão del Monte. Quando alguém, o Sermão del Monte é tão impactante, irmão, que há vários cristianos que creem que não é para a igreja. Recém estava conversando com um pastor, e ele disse que o Sermão del Monte é para o reino venidero. Ah, como assim? Não, quando Jesus volver, e Jesus sentar para governar, aí vamos predicar o evangelho do reino de Deus. ¿Dónde sacaste isso? Perguntei a ele. Ele, não, isso se habla nos Estados Unidos. Não consigo ver. E creem que a doutrina do Sermão del Monte, Sermão del Monte
creí que era para os judíos, é outro grupo. Para os judíos, não é para nós, é para os judíos. Bem, quando Jesus termina de falar de lo que é ser feliz, da verdadeira felicidade, bem-aventurança, ¿se acuerdan? Quando Jesus habla de nossa identidade, a sal, a luz. Depois Jesus habla de la relação dele com a lei e empieza a hablar de la justicia del reino de Deus. Habla de sus luchas nosotros interiores com nosotros mismos, adultério, impureza, tudo. Habla também de nossos problemas com as outras pessoas, como suportamos a injustiça do outro. Não habla solamente de nossa injustiça, habla também da injustiça de outros. Em suma, quando Jesus termina, nós nos quedamos com a sensação de que não somos crentes. Não sei tu, mas quando termino de ler esse sermão, eu digo, Senhor, tenha misericórdia de nós. A conclusão que tenho, mirando a doutrina de Jesus, é que eu não posso sem o Espírito Santo. Eu não posso, impossível. Impossível viver o que Jesus fala aqui sem a cooperação direta do Espírito Santo. Impossível. Impossível. Mas há algumas advertências no final. Imagina que Samuel predicou a hora, falou, invitou, chamou. Parece que todo predicador lhe gusta hacer invitações, não é verdade? O que pensam vocês? ¿Hace invitações ou não hace invitações? Hace. E não é diferente com Jesus. Quando Jesus termina sua ensinança, ele habla que existem duas portas. É difícil, mas é simples. Não é que elegir muitas coisas. O mundo põe muitas opções, mas Jesus só põe duas. Uma porta angosta e uma porta ancha. Elige. E ele anima seus ouvintes a dizer, entra por la porta angosta. Entra. Por quê? Porque la porta, como se diz, ancha. La ancha, ela tem um destino. O fim desta porta é perdição, muerte. Pero entra por la porta angosta, que o fim desta porta é vida. Então, imagina, o fim da predicação, ele diz, há duas portas acá, entra por acá, por la angosta, entra. Está invitando a gente a entrar. Há uma invitação. E depois Jesus habla de los falsos profetas. Como dizer, alguém de fora pode impedir que tu entre por esta porta estreita, angosta. Cuidado com os falsos profetas. Me dediquei muito a falar sobre isso com a igreja em Rio, porque vivimos num tempo de muitos falsos profetas. Muitos. Gente que não considera as ensinanças de Jesus de verdade. Gente que incluso que defende que não necessita viver nada, que só crê e pronto. Gente de la hipergracia de Deus. Hiper, não se habla nem de graça, habla de hipergracia. Estava sentado com um pastor outro dia dizendo, amado, a graça de Deus não funciona porque tu crê na graça, porque tu teologia está correta. É um equívoco. A graça de Deus funciona quando nós nos humilhamos, porque Deus dá graça a los humildes. Deus não dá graça a los teólogos.
Tampouco Jesus dijo, estuda-me. Que dijo Jesus? Siga-me. Ele não dijo, estuda-me, siga-me. E parece que nós outros nos damos por satisfeitos, estudando solamente Jesus. Estuda sobre Jesus, que lindo. E não siga Jesus nunca. E os falsos profetas estão dizendo, estuda de Jesus, pero não necessita entrar por la porta angosta. Não necessita ser assim, não é assim também, não é bem assim. Por quê? Porque este é o tipo de ensinança, de predicação que não atrai muita gente. Há muita gente que não lhe gusta escutar sobre renúncia. É uma porta angosta. Há que abandonar coisas, renunciar a coisas. Mas, irmão, não é uma porta angosta de aflição, é uma porta llena de graça, de paz. Amém? É angosta, mas ela quita de ti algumas coisas, mas te agrega outras coisas maravilhosas. Te quita coisas que o mundo predica como condição para ser feliz. Ela quita isso de ti, essas coisas falsas, mas te dá paz, alegria, gozo. Te llena de convicção, faz que tu cresça. A porta angosta é uma porta de crescimento. Pode dizer amém ou não? Mas cuidado com os falsos profetas. E não somente cuidado com os falsos profetas, porque Jesus, versículo 21, vai dizer uma outra coisa, vai dizer de outro problema, porque uma coisa é quando alguém de fora te engana. O versículo 21 vai dizer do engano próprio, de auto-engano, de la gente que pensa que por el hecho de ser usado por Deus, está no centro da vontade de Deus. Isto é um grande equívoco que incluso os falsos profetas também creem. Porque o hecho de ter dones espirituais, o hecho de ser usado para echar fora os demônios e a sanidade, tudo, por ser usado, eu estou dentro. Mas Jesus disse, não todo o que me disse, Senhor, Senhor, entrará no reino de los cielos, sino el que hace la vontade que de mi Padre. Não é suficiente saber a vontade, é importante fazer a vontade. Amém? De mi Padre que está em los cielos. Muitos me dirão naquele dia, mira que auto-engano que vai levar, incluso para depois de tu morte. Tu vai morrer e seguir pensando, não, vai ter a hora da oportunidade, a segunda chance, porque muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em tu nome? E em tu nome echamos fora os demônios, incluso eu creio que para a igreja evangélica llena de dones, para falar assim, gente que, de verdade. Em tu nome hicimos muitos milagros, então les declararei, nunca os conheci, apartaos de mim, hacedores de maldade. Me acordei a hora, em los primeiros anos que vim a Chile, fui no encontro de senhoras, era uma tarde. Eu não compreendia nada de castelhano, tampouco falava castelhano. A única palavra castelhana era cueca-cuela. Depois descobri que não era cueca-cuela. Hablava cueca-cuela, um cuepo de cueca-cuela. Descobri que nem era cuepo, era vaso. E não era cueca-cuela, era Coca-Cola. Mas era uma tarde e fui aí invitado a falar para irmãs. E fui. Estava falando justo um pouquinho sobre este texto. E havia uma irmã aí que foi muito tocada. Muito tocada.
e saiu desta reunião e foi chorar em casa. E eu me acordo que aquela noite o pastor que me invitou disse, olha, fulana está assim chorando. Que hacemos? Deixa chorar, hace bem. Chorar é bueno. Pero o dia seguinte seguia chorando. Não sei se quedou 2 ou 3 dias mais. 3 dias. Daniel já me deu assim da dica. 3 dias. 3 dias chorando. Aí, terceiro dia, ele falou, agora vamos visitar esta santa que está nesse estado. E eu me acordo que ela falou que quando estava lendo esta palavra, o Espírito falou com ela, tu está fora. Tu eres uma dessa pessoa, auto-enganada. E aí foi um processo maravilhoso do Senhor, de restauração, de confissão de pecados. Foi algo lindo. E Jesus vai seguir dizendo que a qualquer. Aí vai entrar em la palavra del 2010. Qualquera, pues, que me oye estas palavras e las pone em prática, lo compararei a um homem prudente que edificou sua casa sobre la roca. Sabe, irmãos, ustedes não conhecem bem esta experiência de descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos e golpearam contra aquella casa. Pero ustedes conhecem terremoto. Nós não conhecemos terremoto, ustedes conhecem. Vocês sabem que um terremoto pode destruir uma construção. Mas nós em Brasil conhecemos vento, lluvia, rios que destruem tudo por el caminho. E sabe o que passou neste viagem? Fonseca estava comigo, foi a São Paulo, eu fui a Rio, e Rio estava baixo de uma grande lluvia. A região serrana estava destruída. ¿Te acuerdas do acidente de Teresópolis? Foi exatamente neste período. E quando cheguei em aeroporto de Rio, não pude volver a minha casa, porque Rio estava como uma grande laguna. Não havia como os saltos passar. Consegue pensar em tanta água assim? La região serrana de Rio, não sabíamos contar quantos mortos. E no fim deste viagem, que falei tanto aqui em Santiago, em Chile, em Concepción também, sobre a construção, sobre a roca, sobre a arena. Cheguei e Deus me deu uma... ¡Pum! Não te olvides. Este é o resultado. É assim que veio o que pratica e o que não pratica. Há algumas razões para não praticarmos. Primeira, não levamos a sério Jesus. Não levamos a sério esta palavra. Não tomamos em sério. Em sério? Assim falam os chilenos. Em sério? Não tomamos em sério. Em sério ou a sério? Em sério. Não tomamos em sério a palavra de Jesus. Aí nos quedamos com os falsos profetas, nos quedamos com o nosso auto-engano, e aí vamos levando a vida. Segundo motivo, razão, é que não conhecemos o Espírito Santo de verdade. Não sabemos que o Espírito Santo pode nos levar a viver a vontade do Padre. Pode. É o único que pode. Oramos. Falei o dia viernes com vocês sobre isso, o sábado. Que dia falei sobre esse assunto? Falei viernes com vocês. Que quando queremos o fruto do Espírito, oramos. Para ser a obra da carne, não necessitamos nada. É nossa inclinação. Hacemos as coisas da carne. Sem a cooperação do Espírito Santo. A segunda razão pode ser essa. Há muitos que na igreja não conhecem o Espírito Santo. E por não conhecer, não conseguem viver nada.
Não consigo experimentar a vitória sobre o pecado. Não consigo, pô. Vive como escravo do pecado aún. É outra razão. Há gente que não leva, não considera em sério, não toma por em sério, mas há outros que, aunque tome por em sério, diz, não pode, é impossível, não. Ou então, se eu nasci assim, minha abuela era assim, meu abuelito era assim também, ai, vou morrer assim. Pensa assim e não considera que o Espírito Santo pode cambiar tudo. É o único que pode. É o único. Jesus disse, sem mim, nada. O que é nada? Nada. É impressionante, irmãos, como intentamos fazer coisas sem o Espírito Santo. Quantos matrimônios com problema com seus filhos, tentando arreglar a situação sem o Espírito Santo. Elegindo vários caminhos, buscando vários profissionais. Agora a moda é profissional, né? É que ser especialista, né? Profissional, sem o som, sem oração. Impressionante. Impressionante. Tu sabe que em Brasil uma coisa está passando, envolvendo com força. La Macumba está envolvendo com força em Brasil. La Macumba. Por anos, La Macumba havia feitiçaria, Macumba, né? Perdona-me. Por anos, as calles estavam limpas das feitiçarias. Pela hora, pode perguntar a Samuel, várias cidades estão llenas de feitiçaria novamente. Eu estava dizendo, sabe de quem é a responsabilidade? Da igreja. Sabe por quê? Porque todo problema que há envia a los médicos. Vai ver especialista, vai ver não sei o quê. Não ora. A igreja não ora, pô. Não impõe as mãos, não unge, não vê milagros, pô. Não vê o poder de Deus. Mas quando vai ao médico, o médico cristiano tem que eles chamam de ética. O médico feiticeiro não tem ética. Quando chega ao consultório do médico cristiano, diz, que vê? Aí vai um amigo, especialista, vai ficando ali. Quando vai o médico feiticeiro, vai dizer, tu problema é outro. Passa, toma aí, minha WhatsApp. Vai falar com espírito fulano de tal. Espírito, aí vai. Aí, vai com força. Vou ver lá outro. Eu estava dizendo, irmãos, a culpa é nossa. A igreja está tímida. Tímida. A culpa é nossa. Não creemos no poder do Espírito Santo. Nem para viver e nem para hacer coisas. Hacer milagros. Nada. Estamos aí acomodados com toda a tecnologia que existe. Com toda Google. Com todo o conhecimento da internet. A pessoa não consulta a Deus, não busca Google. Pergunta ao Google aí o que é. Aí vai ver. Há doutores em casa, incluso há médicos que, peraí, eu vou dizer qual é o teu problema. Haga assim, tome isso, assim. Hasta os médicos usam Google no Brasil. Estou falando sério. Flecheira disse que foi um médico de pele, um dermatólogo. E aí foi, e disse, Franco, tomei os exames e fui ao Google com meus exames. Esse medicamento tal, medicamento. E fui ao médico. Pero Fonseca, Flecheira vocês conhecem. E aí, disse que está sentado assim, e a médica não percebeu que a pantalla do computador dava para ele ver. E que ele disse, Franco, o mesmo sítio que visitei, ele já visitou também. O mesmo sítio, aí falou tudo que já sabia, eu. O medicamento todo. Aí, uma geração que vive assim. Vocês se acordam de Mauro, que vindo aqui em Colina, que é um cirurgiano? Se acordam?
que a esposa é pediatra, o filho agora é médico também, toda a família é médica. Ele disse, Franco, os médicos não querem aprender. Outro dia, chamei uma niña a entrar para fazer uma cirurgia e a niña, não, já sei disso. Ele é meio história. Então, se tu sabe, assume. E a primeira coisa que ia fazer, ia matar o paciente. Não sabe. Porque não querem passar na universidade com 10, querem passar com 6 na universidade. Ou seja, só querem saber 60% da ciência. E é verdade. Sabe que o único profissional que não pode cometer erros é piloto. Tu vê piloto fazendo esse tipo de coisa? Mas médico, quando comete um erro, outro morre. Ele não. Siga a vida. Não. Mas a igreja está patética. Perdona esta palavra? Patética. Delante de tudo isso. Passiva. Não crê, não considera a palavra de Jesus e não considera o poder do Espírito Santo de Deus. Não considera seu chamamento, não sabe seu chamamento. Quantos podem dizer amém? Irmãos, vocês sabem qual é a consequência de não praticar e de praticar? Diga comigo assim, a qualquer pois que me oye estas palavras e las pone por prática. Diga, pone por prática. Será que Jesus está fazendo um juego? É um juego? Ou é sério? Que pensa? Sério? Às vezes pergunto aos irmãos, quando veio uma vida assim, chueca, querido, tu considera que Jesus falou em sério isto? Porque só saber a vontade de Deus, só saber, vou ler para quem só sabe. Vai dizer assim, pero qualquer que me oye estas palavras e não las pratica, lo compararei a um homem insensato que edificou sua casa sobre a arena. A diferença entre lo que pratica e de lo que não pratica é essa. É prudente en el dia mal, quer seja temblor, quer seja lluvia, quer seja Covid, pandemia, como se queda essa pessoa? E lo que solo hoje, quando vem a prova, cai. Os informes de Samuel, quando escuto uns saíram, outros cambiaram de congregação, outros estão Cristo em casa agora, só querem ver. É gente que só quer aumentar sua informação, não quer viver. Incluso porque se quisesse viver, estava congregando, porque não há como viver sem congregar. Vários mandamentos que só é possível em relacionamento. Amém? Por exemplo, ame uns. Como podemos fazer isso? Pela internet. Manifestar este amor. Perdona uns. Como podemos perdonar se não nos ofendemos? Temos que dar espaço às ofensas, aos conflitos e na hora do café e do tempo. É que ter isso só passa em relacionamento, amados. Hospedaos uns a outros, sim. Como tu vai hospedar se estou só por eles Oi, olá, amados. Carregar a carga de los outros, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Amém? Confessar vossos pecados uns, orar uns pelos outros. Não é possível praticar a palavra solo. Por quê, Franco? Porque Deus é amor. E amor não funciona solo. Quando Deus criou o homem solo, dijo, não é bueno que esteja solo. O amor necessita de outro. Uma igreja viva é para amar uns a outros. ¿Se acuerda de Juan que leemos?
Nunca, jamais alguém viu Deus. Pero se amamos uns a outros, seu amor permanece em nós outros. 1 João 4, te acorda? Assim é, amado. Não é possível ser cristiano teórico. Então, quando uno, por la pandemia, toma um rumo diferente, qual é a conclusão que chego? É que não estava praticando. E nem quer praticar. Não estava e não descia a praticar. Incluso alguns, na pandemia, viu sua casa cair. E quando a casa cai, eu digo, porque não praticava. Buen oyente. Sabe como conhecemos um cristiano praticante? Quando passa por tribulações e sigue de pé. Não estou dizendo que não sofre, estou dizendo que sofre. Mas estou dizendo que a consequência é que Jesus dijo, sua casa não cai. A pandemia foi uma grande prova para todos nós, irmãos. Mas vou dizer mais, pode vir mais provas. Em 2019, eu estava com um irmão nos Estados Unidos, caminhando, e ele disse assim, Franco, o que vê para os próximos anos? Eu falei, não sei, eu vi uma sensação de que o mundo vai temblar. E me acordei com ele dos primeiros anos do século XX. Os primeiros anos, porque o século XX era o ciclo que todos esperavam que ia explotar. Tudo ia ser maravilhoso, porque o homem ia ser moderno e as coisas iam trabalhar para o homem e o homem ia se quedar solamente com sua família, com sua casa, pescando lá na laguna. E de repente vino a primeira grande guerra mundial. Porque o homem havia volado em 1907. Em 1908, a primeira fábrica de automóvel para gente como um ser humano comum foi fundamentada, edificada, e aí o mundo estava pensando assim, vai ser este ciclo, o nosso ciclo pela libertação. E vindo a Primeira Guerra. Depois, quando estão respirando a Primeira Guerra, vindo a gripe espanhola. Matou milhões de pessoas. A gripe espanhola, em um único dia, matou 8.000 pessoas em São Paulo. Em um único dia. Matou um presidente brasileiro. Único dia. Imagina. E fui falando com meu irmão. Depois, vindo outras crises, quebra da bolsa. Depois veio a Segunda Grande Guerra Mundial. Que ciclo terrível. Mas todos estavam dizendo, vai ser maravilhoso. Este ciclo vai ser maravilhoso. E eu já estava dizendo, eu sinto que o mundo vai temblar. E pode temblar mais do que aí temblado. A pandemia foi solamente uma... Desperta, amado. Desperta, igreja. A pandemia parece que é isso. Desperta para viver, para praticar. Desperta. Porque, será que a guerra da Ucrânia não pode ter proporções maiores? O que pensam vocês? Não pode impactar mais o mundo? Será que não pode ter outros contornos? O que pensam vocês? E como nós enfrentamos a tudo isso, irmão? Eu vou dizer, praticando a doutrina de Jesus, fazendo a vontade de Deus, en el poder del Espírito Santo de Deus. O que hacer descobrimos leyendo a Escritura. Como hacer? No poder do Espírito Santo. Orando, ayunando, buscando a Deus de verdade, dizendo assim, eu quero viver. Não quero ser urgente solamente. Eu quero viver. Irmão, desde que vocês me conhecem, desde que vim por la primeira vez em Santiago, primeira vez. Vocês sabem, vocês estavam em Diego Portales quando eu falei. Desde este tempo, eu falo da importância de praticar. Vocês que me conhecem há mais tempo, sabem, eu sou insistente com isso, perseverante.
porque sei a diferença de los que praticam e de los que não praticam. Daqueles que vivem para ser a vontade de Deus e para aqueles que vivem para ser sua própria vontade. Há uma grande diferença. Aunque tu te llene de informação, não é suficiente. Aunque tu conozca todo o conteúdo, não é suficiente. Há que viver. Amém? Outro elemento importante para viver. Relacionamento, amado. Eu sei que vocês não gostam muito desta palavra, mas vou usar. Discipulado. Um discipulado, irmão, não é que um é maior que o outro, que um é melhor que o outro, não é nada disso. É solamente um irmão que coopera com tua vida e que pode ser um ojo afuera mirando-te e dizendo, querido, mira aqui, mira já, mira lá, mira cá. Tu crê que um pastor necessita de outro pastor? Tu crê? Quê? Mas o pastor sabe tanto. Por que necessita de outro? Todos nós outros necessitamos uns de outros. É o outro que vai dizer, mira tua esposa, mira tua casa, cuidado com isso. Vou orar por ti. Isto não está bueno, vamos corrigir isso. Isso está bueno, vamos fortalecer isso. É outro que vai dizer, pô. Isso é sano. Quando tu rechaça este mandamento do Senhor, porque ele mandamento a ser discípulos. Como se hace discípulo? Ensinando a guardar, a praticar. Tu necessita de alguém que te ensine, que te inspire, que te console, que te corrija. Todos nós outros necessitamos. Então, amados meus, não usam disso. Aproveite essa palavra de Samuel e se arrependa. Pare de chorar por ele passado. Lá não é sábio, diz a Escritura. Devemos mirar o presente, o futuro do Senhor, que tem o Senhor para nós. Amém? E não desistir de crescer. Não se conforme com tua estatura. Não te conforme, não fica pensando, de hoje já alcancei a estatura. Por favor. É cansativo? É. Dá trabalho? Muito. Dá trabalho, pô. Discipular é receber em casa, conversar, relacionar. Tu gasta tu tempo, e tempo não é plata, é vida. Americano que diz que tempo é plata. Tempo não é plata, é vida. Vida que vai e não vuelve. Mas tu pode gastar tua vida com Netflix. Tu pode gastar tua vida com redes sociais. Tu pode gastar tua vida comprando, vendendo, gastando, fazendo várias coisas. Mas tu pode gastar tua vida também cooperando com outros. E recebendo cooperação. Tu podes fazer isso com a ajuda de Deus. Pô. Não despreze o discipulado. Não despreze. Necessitamos uns dos outros. Fomos criados para viver em comunidade. Fomos criados para viver em família. Assim somos nós outros. Amém? Isto, amado, é mais do que uma predicação, não é uma predicação, não é uma ensinança, é uma solicitude. Eu vou usar as palavras de Pablo. Ruego a ustedes. Ruego. Eu clamo, eu pido a ustedes, não desista de fazer o bem. Não desmaies. Amém? Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo chegaremos, se não desmaiarmos. Gálatas 6. Necessitamos seguir sembrando e fazendo o bem, sembrando e fazendo o bem, sembrando. Os pastores falam a mesma coisa. Não desista. Eu sei que é cansativo, meus irmãos. Eu estou nesta carreira há muitos anos. Shelly era naninha em Brasil. E já me conheceu assim,
Este índio aí não conheceu, passou lá depois. Este índio passou lá depois para levar nossa hija. Mas assim, desde tempranito, estamos há muito tempo nisso. Sabe que outro dia um irmão foi nos visitar nesse sítio e falou assim, ao fim me chamou e falou, sabe, Franco, uma coisa interessante que é, eu estou aqui há vários anos sem vir e vou vir agora. Sabe que percebi uma coisa? Eu falei, que percebeu? Vocês falam a mesma coisa. Eu falei, glória a Deus, ele está feliz, claro, pô. Não cambiamos, seguimos, se falamos a mesma coisa, glória a Deus. Porque a doutrina de Jesus não há que inventar nada. Hablo isso para meu filho Daniel, que era um ninho, agora um homem. Meu querido, se tu tem a necessidade de inventar, algo está mal. O que Jesus disse está aqui tão sencillo, tão simples para nós outros, não é que inventar. Quem inventa é porque quer prender gente assim nas emoções. Não necessitamos inventar. Hablamos lo que é isso, acerca do reino de Deus. E sabe o que é interessante? Para muitas pessoas é novidade. Quando tu empieza a falar da doutrina, de onde sacaste isso? Impressionante, Davi. Às vezes falamos de onde sacaste esta coisa? Da doutrina de Jesus. Puxa, nunca escutei sobre isso. Nunca! Nunca. Mas é de onde estamos construindo. É a palavra que necessita ser praticada. Deixa-me dar um exemplo. Hable com alguns sobre matrimônio. Sobre como Deus vê o casamento. Como a gente vai reaccionar. Como é? Hable mesmo. Ó. Mira, Jesus disse assim, que tu não deve repudiar sua esposa. Não repudia. A não ser que tua esposa seja uma prostituta. Abre. Vai dizer assim, de onde tu sacaste isso? Del sermão del monte. Tu expõe tua esposa a ser adúltera. Sabe que outro dia escutei um pastor dizer assim, nunca escutei uma predicação sobre isso. Nunca. Eu estou na igreja, sei lá, 30 anos, nunca escutei um pastor dizer sobre casamento de púlpito, de lo que Jesus falou, não de outras coisas, de lo que Jesus falou sobre casamento. Nunca escutei um pastor falar de lo que Jesus falou sobre impureza, sobre adultério. Nunca escutei, pô. De que estamos falando então, irmão? Se não falamos do mesmo que Jesus falou. Em que estamos llenando nossos irmãos? Experimente. Não somente estude, aprenda, pratique e transmita. Amém? Vamos repetir. Aprender. Diga aprender. Praticar. Transmitir. Uma vez mais. Aprender. Qual é o valor de uma mamã que ensina a la hija a cozinhar? Se ela não pratica e não transmite. Se só lo sabe. Sei todo sobre isso. Aí vou terminar assim. Nos primeiros anos que venia a Chile, volvendo a Chile, eu me acordo que uma irmã sempre me recebia aí, uma senhora, já está no Senhor. Ela gostava de cozinhar. E assim um pescado rico. Pensa, um pescado rico. Pensou? Esta irmã hacía melhor. É muito interessante isso. Um dia estava aguardando ela preparar o pescado. Uma senhora, mamá de um pastor. Ela disse assim, sabe, Franco, eu tenho muita dificuldade de guardar na cabeça os versículos bíblicos. Eu também. Não sei a direção exata, capítulo, versículo, não sei. Ah, tu também? Sim, pô.
mas leio a Escritura, permaneço aí, alguns anos. Aí, por que será que não consigo guardar? Mas eu não me acordo nem dos textos. Não sei a direção, também não sei o que está escrito. E seguimos aí conversando, outros temas, terminou, serviu o pescado. Falei, misericórdia, que pescado bueno, irmão. É como algumas irmãs que cozinham empanada, tem empanada que... Aí, eu perguntei a ela assim, como se hace este pescado? E ela, com muita suavidade, começou a dizer, assim, 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 assim. Quando terminou, eu perguntei, tu não foste buscar o livro de receita? Ela, não, pô, e tu não precisa? Não, hago sempre. Falei, assim é a palavra de Deus. Quando tu haces sempre, tu encarna a palavra. Quando tu pratica a palavra, tu encarna a palavra. E aunque tu não sepas o capítulo e o versículo, está aí, está mesmo aí, porque tu vive esta palavra. Assim é isso. Para os que vivem, a coisa está encarnada. Encarnada. Não é fácil tentar descarriar uma pessoa que está encarnada na palavra. Convencer de outra maneira. Sabe como tu vai ser chamado? Fundamentalista, radical, qualquer coisa, porque tu está ali na palavra, tu não sai dali. Porque tu vive esta palavra. Tu ama esta palavra. Amém? Tu quer conhecer mais para viver mais. Não para ter somente informação. Porque se tu llenar tua cabeça de informação, não será suficiente. Amém? Oremos. Oremos. Gostou do exemplo do pescado? Aprendo muito com Chile, irmão. Tu não sabe, não has ideia. Por los anos que vengo, não vengo só a dar aqui, vengo a receber de muitas formas. Eu sou muito edificado aqui. Muitas histórias bendijo minha vida até hoje. Miro algumas caras, como de Carmen Luzia, que está ali. É impossível ver Carmen Luzia não me acordar de los primeiros anos em Chile. Impossível. Miro algumas caras e digo, puxa, como estes irmãos me suportam há tantos anos. El amor, todo suporta. Oremos. Pai amado,